Qual é a questão central agora na região? A questão central é Gaza e é a determinação da liderança israelense de gazaficar tudo o que eles querem controlar. Em outras palavras, seja o sul do Líbano, ou a maior parte do Líbano, o sul da Síria, ou boa parte da Síria, onde quer que eles avancem, o processo de gazaficação precisa ser aplicado primeiro. Então é isso, não vai haver solução, não vai haver fim para esse desastre enquanto isso não for enfrentado. Agora, como enfrentar isso? Bem, é preciso parar os israelenses de fazerem o que estão fazendo agora na Cisjordânia, que é destruir vilarejos. Cristãos, muçulmanos, para eles não faz diferença. E também é preciso retomar o controle dentro de Israel sobre tudo o que está acontecendo dentro do próprio Estado. E agora, existem milícias judaicas atuando de forma independente. Colonos, cidadãos israelenses, eles têm uma ligação frouxa, talvez, com alguns elementos das forças de defesa de Israel. Mas o que eu quero dizer é que o país já não funciona mais como um Estado unitário, como era no começo. E isso é um problema. E por fim, como é que se resolve qualquer coisa se não se aceita que algum tipo de Estado palestino precisa existir? Isso é impossível. Os israelenses tornaram isso impossível. Não pode haver um Estado palestino, e os israelenses não vão se integrar nem se assimilar ao restante do Oriente Médio. Eles já se recusaram a fazer isso no passado e, sinceramente, não vão fazer agora. E, para ser franco, eu não vejo como poderiam. Como é que alguém pode dizer para todos os seus vizinhos que eles são sub-humanos, que são animais, que não merecem viver, e depois esperar ser recebido de braços abertos só porque foi assinado algum novo acordo pelo presidente dos Estados Unidos e por quem mais estiver envolvido? Eu não vejo isso acontecendo. E sabe, no fim das contas, tem também esse pano de fundo do acordo Sykes-Picot, do ponto de vista das pessoas no Oriente Médio hoje. Elas olham para esse acordo e dizem acabou. E não é só Israel que faz parte dessa história de que acabou. É tudo. Todos esses pequenos estados no Oriente Médio, principalmente na Península Arábica, não são nações de verdade. São construções artificiais. São criações da Primeira Guerra Mundial. Isso inclui Israel, inclui também a Jordânia, todos esses lugares. Essa é a atitude das pessoas que vivem na região. Elas dizem, precisamos de mudança, e isso significa eliminar essas construções artificiais. Agora, muita gente diz, isso é impossível, não dá para fazer. Tem sido impossível até agora, mas as coisas estão mudando dentro da região. E as atitudes das pessoas que vivem lá também estão mudando. E tanto os turcos quanto os iranianos vivem dentro de estados civilizacionais. Em outras palavras, os turcos, que são o estado sucessor do Império Otomano, e o Irã, que é o estado sucessor da Pérsia. Esses dois povos não têm dilema sobre quem são ou o que são. Eles não dependem de potências estrangeiras para vir, sustentá-los e garantir que continuem existindo. Eu só posso imaginar o que a liderança em Ankara ou em Teherã pensa, em particular, sobre o que deve ser feito no Oriente Médio. Tenho certeza de que todos estão interessados na mesma coisa. Todos querem que o atual status quo desapareça. E esse é o grande problema. Agora, os Emirados Árabes Unidos entendem isso. E estão tentando, neste momento, criar novos oleodutos para se manterem vivos, para evitar ter que transportar o petróleo para fora do Oriente Médio. Claro, a consequência indesejada disso é que esses oleodutos precisam atravessar a Arábia Saudita ou Omã. Já existe um oleoduto passando por Omã, mas especialmente se ele cruzar a Arábia Saudita, o que acontece? O que isso significa? Como é que eles lidam com isso? Todo mundo está tentando encontrar um jeito de continuar existindo, mas vai ser bem difícil depois que esse acordo for assinado. Agora, vamos supor que ele seja assinado. Será que tudo vai desmoronar? Provavelmente. Mas, se o objetivo for simplesmente sair, se a ideia for se desligar de tudo, o que eu acho pessoalmente que é o que o presidente Trump quer fazer, para ele talvez isso não faça diferença, Dan. Porque ele pode dizer, olha, fizemos tudo o que podíamos,
e esse foi o melhor resultado possível. Se as pessoas na região se recusarem a aceitar, bom, isso não é problema meu nem nosso. E eu acho que esse tipo de postura pode levar à assinatura e, no fim das contas, ao nosso afastamento da região. E bom, eu quero dar uma olhada em alguns dos ventos contrários que estão pesando contra isso. Porque o presidente Trump está sendo pressionado de todos os lados, como você mencionou há pouco. Ele está sendo pressionado pelo lado israelense. E a gente vai ver em seguida algumas das declarações do Netanyahu. Também está sendo pressionado, claro, pelo lado iraniano, porque eles estão tentando forçar algumas questões bem grandes. E eu vou mostrar alguns trechos do memorando que vazou. Mas ele também está sendo pressionado dentro dos Estados Unidos, inclusive por alguns dos seus maiores apoiadores. Por exemplo, o Mark Levin, que é um grande defensor de Israel, sempre apoiou o Trump em tudo, até chegarmos a esse ponto. Teve também a Rebecca Heinrichs, que disse, olha, a gente não pode deixar Israel para trás. Ela postou isso na conta dela no X. E uma das pessoas mais irritadas e que está fazendo mais pressão é o Jack Keane. Eu não consigo conciliar algumas das coisas que estão saindo do governo, vindas de fontes confiáveis. É isso que me deixa tão preocupado. Quando ouvi isso dos iranianos, eu descartei. Pensei, é a mesma conversa de sempre. Mas quando ouço de fontes do próprio governo, algumas das coisas que você ouviu e o que está nesse acordo, aí realmente não faz o menor sentido. É indefensável. Eu acho que o presidente deveria simplesmente divulgar o documento e deixar as pessoas verem o que está lá, para a gente parar de discutir sobre algo que ninguém viu. Eu acho que está bem claro que ele viu, sim. É por isso que ele está tão irritado com isso. Mas o que você acha... Bom, vamos por partes aqui. O que você acha de toda essa pressão dos Estados Unidos sobre o Trump para ele não assinar esse memorando de entendimento? A gente já falou sobre isso antes. Isso é permanente, não vai desaparecer. Quer dizer, quando eu digo permanente, é porque está mais forte do que nunca. Tenho certeza de que todo mundo, desde Paul Singer até Miriam Adelson, Larry Ellison e todos aqueles que são profundamente comprometidos com a ideia de colocar Israel em primeiro lugar, vão se opor a isso. E olha, eu não sei o que você diria ao presidente Trump neste momento. O presidente Trump, claramente, acha que não é do interesse político dele, nem do interesse do povo americano, que a gente continue preso para sempre nesse impasse. Pelo menos é assim que eu vejo. Então ele quer que esse acordo fique registrado. E eu acho que eles percebem a possibilidade de que os israelenses tenham ido longe demais e que em algum momento as pessoas vão dizer, chega, estamos saindo. E sinceramente, como é que a gente evitaria isso? Quer dizer, se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que nesse novo ambiente de guerra, com toda essa tecnologia de inteligência, vigilância, reconhecimento e a infinidade de sistemas de armas guiadas por precisão, mísseis não tripulados, mísseis de cruzeiro e tudo mais, a gente não consegue proteger nossos aliados. E isso está ficando claro não só no Golfo Pérsico, mas também na Europa, no Nordeste da Ásia e em outros lugares. Então, todas aquelas condições que antes favoreciam esse tipo de investimento maciço na hegemonia militar dos Estados Unidos, mantendo bases em toda a periferia da Eurásia, acabaram. Isso está parando. Acho que isso está ficando claro para o presidente Trump. E se ainda não ficou, acredito que ele já percebeu por conta própria, porque simplesmente não vai funcionar. E isso quer dizer que pode ser algo irreversível. Vamos colocar assim, se isso for assinado e a gente levar adiante, pode ser irreversível, independentemente do que as outras duas partes, Irã e Israel, acabem fazendo. Agora, deixa eu passar para o lado israelense aqui, porque como você vai ouvir, esse é o Netanyahu falando sobre o bom relacionamento que ele tem com o Trump. Acho que isso foi traduzido para o inglês. Mas o interessante aqui, e eu queria que você comentasse depois, é o seguinte. Será que é o Netanyahu mesmo
Ou são todos esses defensores da guerra aqui nos Estados Unidos que dizem, não, vamos continuar, vamos seguir lutando? Eles precisam reconhecer o que você acabou de dizer, que a gente não consegue. A gente não tem como se proteger de ataques iranianos se a situação voltar a ser uma guerra aberta. A gente não consegue proteger os outros. Então, voltar para isso seria literalmente autodestrutivo. E mesmo assim, parece que é exatamente isso que eles estão pedindo. Trump e eu nos conhecemos há muitos anos. Muitas vezes pensamos da mesma forma, mas também há momentos em que não concordamos tanto. Eu sou responsável pelos interesses de segurança de Israel. Defendo esses interesses, mas não de forma agressiva. É preciso agir com sabedoria e com muito conhecimento da arena americana. Isso exige bastante experiência. Eu acredito que faço isso da melhor maneira possível. E quando é necessário, mantenho uma posição firme em defesa dos nossos interesses de segurança. Sabe, eu realmente gostaria, só como um comentário à parte, de ouvir o presidente Trump dizer a mesma coisa. Tipo, sim, eu gosto de Israel, mas vou defender primeiro os interesses de segurança dos Estados Unidos. O Netanyahu vai fazer o que você está sugerindo. E a questão é se o presidente Trump vai fazer o mesmo ou não. Mas, se puder responder do ponto de vista militar, por que todas essas pessoas estão pressionando por algo que claramente a gente não tem como alcançar militarmente? Eles não conseguem aceitar a possibilidade de que a força que a gente construiu e na qual investiu trilhões de dólares nos últimos 35, 40 anos já não seja mais viável no novo ambiente de combate. E eu tenho certeza de que essa é a visão do General Kinney. Isso sempre foi um problema. Os oficiais mais antigos têm muita dificuldade em lidar com novas realidades no campo de batalha. Novas tecnologias, novas formas de lutar, novas estruturas. Então, eles tendem a resistir a tudo isso, dizendo que ainda não foi comprovado. Mas eu e você achamos que já foi, sim. Acho que muita gente também já percebeu isso. A gente aprendeu várias lições importantes com a guerra na Ucrânia e também com a guerra no Golfo Pérsico. Eu acho que o Golfo Pérsico é provavelmente um exemplo mais claro, porque ali o terreno não esconde nada. Dá para ver as explosões, os danos, as operações, tudo a céu aberto. Já na Ucrânia, muita coisa é opaca para a gente. Em outras palavras, a gente não consegue ver com tanta facilidade e clareza como no Oriente Médio. Então não me surpreende que ele provavelmente pense assim. E ele deve dizer algo como, não, a gente tem munição suficiente, mísseis suficientes, aviões suficientes, tudo o que precisa. Ninguém vai nos parar. Quer dizer, a gente já ouviu isso várias e várias vezes. Toda vez que alguém menciona os russos ou os chineses ou a possibilidade de eles intervirem, a resposta é sempre, esquece isso, não importa, eles nunca vão fazer nada. Eu acho que essa é uma posição muito perigosa de se adotar. E acredito que o presidente Trump também sabe que é uma posição perigosa. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O presidente Trump, tenho certeza, ouviu com atenção o Sr. Erdogan. Ele precisa fazer isso, afinal, a Turquia é uma potência importante. Ele também ouviu o general Sisi, no Egito, que é um líder vulnerável, mas ainda assim comanda o maior país árabe muçulmano do mundo. Então, eu acho que é fácil ter uma visão limitada do mundo, enxergando tudo por um prisma muito estreito. E é isso que acontece com muita gente que tem essa postura fixa, incondicionalmente pró-Israel. Mas, se você é o presidente dos Estados Unidos, tem muito mais coisa que precisa ser levada em conta. Bom, tem muito mais coisa. Na verdade, tem bem mais nesse acordo aqui. A gente vem falando de grandes obstáculos só com a questão do Líbano. E aí entra o que os iranianos dizem, o que o Hezbollah fala no Líbano, o que o Trump diz sobre o Líbano, o que Israel diz sobre o Líbano. Eu realmente não sei como conciliar tudo isso, mas tem várias outras questões também. E na verdade parece que o Wall Street Journal agora também está noticiando alguns dos termos que vazaram. Então, ao que tudo indica,
algumas das coisas que a gente vem comentando estão mesmo na versão americana. O Trump, por enquanto, ainda não leu esses termos em público. A gente vai chegar nesse ponto assim que ele fizer isso. Mas antes, vamos dar uma olhada no que mais tem sido comentado por aqui. Porque uma das coisas que chamou a atenção de Mark Thiessen, que tem sido um grande defensor dessa guerra contínua e que, sinceramente, parece não se importar em matar quantos iranianos forem necessários, é o que ele publicou hoje de manhã. Ele diz que um dos termos seria o seguinte: os Estados Unidos se comprometem, junto com seus parceiros regionais, a criar um plano abrangente, acordado por ambas as partes, para a reabilitação e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos 300 bilhões de dólares. Olha, de qualquer jeito que você queira interpretar isso é uma forma de reparação que só o lado perdedor paga. E, na verdade, aqui estão os termos. É nesse ponto que ele coloca isso na mesa. Mas vamos ver. De onde viria esse dinheiro? Ontem o J.D. Vance deu uma entrevista e tentou escapar do assunto, dizendo algo como: vai vir de outro lugar, não vai sair dos Estados Unidos. E hoje, acho que foi o Jack Keeney, não vou mostrar o vídeo agora, mas ele respondeu dizendo: olha, não me importa de onde vem o dinheiro, a gente não pode deixar esses caras ficarem com isso. Mas existe alguma forma de contornar isso sem dar a eles reparações, se o acordo não for assinado? Bom, antes de tudo, vamos deixar uma coisa clara. O Mark Thiessen, junto com o General Keeney, compraram totalmente a narrativa israelense de que o Irã é como se fosse o arcediago da Igreja de Satanás, que é permanentemente mau, que suas intenções são más, que sua sociedade é má e, portanto, deve ser destruído. Sinceramente, é assim que eles veem a situação. É por isso que a gente continua ouvindo pessoas dizendo: bombardeiem de novo, bombardeiem de novo, bombardeiem de novo. Eu não acho que o presidente Trump, em particular, acredite nisso. Na verdade, pelas declarações que ele já fez no passado, eu sei que ele não acredita. E acho que ele entende que, neste momento, o que o mundo precisa é de estabilidade, não de caos. E essa guerra no Golfo Pérsico criou um caos financeiro, econômico, estratégico. Então, sabe, o que você diz para alguém que insiste? Quero dizer, e se você fosse casado com uma pessoa que todos os seus amigos detestam e falam coisas horríveis sobre ela, mas você conhece essa pessoa e não concorda com o que dizem? Aí você tem uma escolha. Pode ouvir todos os seus amigos ou pode ficar do lado da sua esposa. É mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que o presidente Trump é ponderado bastante para saber que as acusações contra o Irã não são válidas. E agora ele sabe que os israelenses são capazes de coisas que nem ele, nem eu, nem muitos de nós achávamos possíveis. Eu com certeza não achava. Não mesmo. Então eu não acho que isso funcione. E olha, apesar dos comentários do Mark Thiessen, é um desastre se você for o Netanyahu. É um desastre se você estiver comprometido de forma permanente com a hegemonia regional de Israel e com as finanças judaicas internacionais. Mas para nós não é um desastre. A gente tem interesse em fazer negócios com o Irã, assim como tem interesse em fazer negócios com a Rússia, com a China e, sinceramente, com todo mundo. E tem aquela manchete do Wall Street Journal que a gente mencionou. É uma notícia de última hora, pelo ponto de vista deles. Saiu justamente quando o nosso programa entrou no ar. Vamos dar uma olhada nesse ponto, com base nos termos que foram vazados. Os Estados Unidos se comprometem a encerrar, em um cronograma que ainda será definido como parte do acordo final, todos os tipos de sanções que atualmente atingem a República Islâmica do Irã. É uma lista longa, que inclui resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e também todas as sanções unilaterais, tanto as primárias quanto as secundárias.
É uma lista enorme, Doug, porque você está falando que todas as sanções seriam suspensas. E os iranianos vêm dizendo que isso tem que acontecer antes de qualquer acordo, senão não tem negócio. E agora, se esses termos forem mesmo verdadeiros, e isso vier do nosso lado, então a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. Dá para imaginar a confusão em Washington se ele realmente fizer isso? Se o Trump suspender essas sanções, você acha que ele consegue se safar dessa? Olha, eu acho que ele vai ter problemas com o Congresso, obviamente, porque eles ainda estão no bolso do AIPAC e vão se revoltar contra qualquer tentativa de suspender sanções ao Irã ou, aliás, a qualquer outro país que os israelenses e o lobby não gostem. Mas ele está fazendo a coisa certa. Veja, isso é o passado. Eu acho que o presidente Trump está se afastando desse tipo de passado autodestrutivo e contraproducente que marcou a política externa e de defesa dos Estados Unidos nos últimos 30, 40 anos. A gente teve uma oportunidade depois de 91 e certamente uma grande oportunidade depois de 2001 para mudar de rumo em vários aspectos. Mas não mudamos. A gente insistiu em todas aquelas políticas equivocadas. Podemos ter transformado muitos países em amigos e, em vez disso, transformamos em adversários ou acabamos afastando eles. Tudo isso precisa acabar. Mas isso não é popular dentro do Beltway. O pessoal do Beltway gosta do status quo, gosta desse sistema que mantém o dinheiro fluindo para os lugares onde eles querem que vá. E o que o Trump começou a fazer no primeiro mandato foi mudar esse fluxo de dinheiro. Depois ele abandonou. Depois voltou a falar disso. E no começo, ele falava muito bem, mas não fez. Ele fracassou na Ucrânia, fracassou em Minneapolis, fracassou em tantos lugares. Talvez agora, nesse momento, ele tenha percebido que estava insistindo na direção errada e que é hora de sair desse morro e seguir por um caminho mais plano para o futuro. Eu não sei. Não sei onde ele está agora. Mas ele me passa um pouco essa impressão. E você acha que ele ainda tem força emocional para sustentar isso? Especialmente com toda essa gente que a gente acabou de mencionar aqui? E olha que tem uma lista bem maior de pessoas que estão irritadas com várias dessas coisas. Tem mais um assunto que eu vou abordar logo depois disso. Mas a pergunta é: será que ele consegue fazer o próprio grupo seguir junto, convencer esse pessoal? Você já falou várias vezes aqui no programa que uma das maiores habilidades dele é conseguir transformar qualquer situação e fazer as pessoas acreditarem em algo. Mas será que a gente está chegando no limite desse poder? Será que ele ainda consegue convencer esse pessoal a embarcar com ele, se ele seguir por esse caminho do memorando de entendimento? If he goes down this MOU path. Who controls our media, the mainstream media? Quem controla a nossa mídia, a chamada grande mídia? E o quanto isso ainda é relevante hoje? Uma das coisas que eu aprendi nos últimos meses é o quanto a grande mídia perdeu importância. Veja o caso do Tucker Carlson. Muita gente achava que ele era uma figura central na mídia quando trabalhava na Fox. E o que ele é hoje? Uma figura muito maior, muito mais influente agora que não está mais na Fox do que era quando estava lá. Então eu acho que o cenário da mídia mudou. Existe uma mídia alternativa. Ela está crescendo. E no fim das contas, vai acabar superando o que a gente chama de mídia tradicional. Já chegamos a esse ponto. Não, mas estamos caminhando nessa direção. Isso vai ser suficiente para ajudar o presidente Trump se ele seguir por esse caminho. Isso eu não sei. A segunda coisa é que o sentimento contra a guerra nos Estados Unidos é muito mais disseminado do que as pessoas imaginam. Veja, a gente não tem serviço militar obrigatório. E boa parte dos motivos das manifestações durante a Guerra do Vietnã, especialmente depois de 68, era justamente o alistamento obrigatório. E não era só porque as pessoas não queriam servir, mas porque começaram a perceber que a guerra não fazia sentido e não queriam morrer à toa. Uma posição nada irracional, certo?
Eu acho que essa atitude está mais forte agora, dentro dos Estados Unidos, do que eu vi desde os anos 60. Só que desta vez é uma atitude mais racional. Não é aquela coisa de eu não quero servir meu país. Não, não é isso. A questão é outra. Eu não quero ir para uma parte remota do mundo e arriscar minha vida por um conjunto de interesses que eu, como americano, não necessariamente apoio ou concordo. Então eu acho que o presidente Trump, dependendo da energia que ele tiver, está numa posição em que pode fazer isso funcionar. Mas ele tem, sem dúvida, um número enorme de inimigos no Congresso, graças ao lobby, que vão lutar contra ele com todas as forças. Sem dúvida nenhuma. E tem mais uma coisa, que tem sido um dos maiores impasses, e esse é um deles. O presidente Trump se colocou numa situação difícil com isso, porque ele tentou, até cansar, diferenciar esse acordo do de Obama, o JCPOA, dizendo que o dele é muito melhor, e por aí vai. E ele sempre zombou do Obama por ter mandado aviões cheios de dinheiro, 1 bilhão e 700 milhões de dólares e tudo mais. Agora, o lado iraniano está dizendo que vai precisar de algo em torno de 10 bilhões de dólares adiantados, ou então não vai ter acordo. Foi isso que eles disseram recentemente. E é aí que está o impasse. Esse é o ponto número 11 aqui no final. Diz que os Estados Unidos se comprometem que, à medida que houver progresso nas negociações em direção a um acordo final, os fundos e ativos congelados ou restritos da República Islâmica do Irã serão liberados e ficarão totalmente disponíveis. Eles não colocaram um valor ali, então a gente não sabe se é 24 ou outro número. Mas de acordo com isso, nós nos comprometemos a fazer isso. Até agora, o vice-presidente Vance disse que não tem dinheiro adiantado. O presidente Trump disse a Kristen Welker, há uma semana, num domingo, que definitivamente não, sem dinheiro adiantado. E agora aqui está dizendo que tem dinheiro adiantado. Como é que ele vai explicar essa? É difícil dizer, mas eu acho que no fundo ele sabe que se conseguir fazer isso dar certo, especialmente com o Irã e os Estados Unidos, e mudar, sabe, esse estado de quase guerra permanente no Oriente Médio. Desculpe, ele também vai ter uma oportunidade depois de fazer algo parecido na Ucrânia. Sabe, no pouco tempo em que estive com ele, tem uma coisa que eu posso dizer. Eu nunca vi nele interesse em travar guerra. Nunca vi. Não era alguém que saía por aí querendo explodir coisas. Ele estava disposto a fazer isso se achasse que era necessário, se sentisse obrigado a fazer. Mas não era algo que ele quisesse fazer. Se ele conseguir fazer isso funcionar, e tudo depende dos fatores que a gente já discutiu, pode ser que ele não consiga trazer os israelenses para o mesmo lado. E os israelenses podem insistir em agir sozinhos. E talvez não haja muito o que ele possa fazer a respeito, pelo menos num primeiro momento. Mas, se ele conseguir fazer isso funcionar entre os Estados Unidos, o Irã e o resto da região, então eu acho que ele tem uma chance de fazer algo parecido com a Rússia, a Ucrânia e o leste europeu. E isso seria uma conquista enorme. A gente não deve descartar essa possibilidade como algo impossível. Tudo depende dele. Será que ele consegue manter o rumo? E será que ele consegue manter o apoio necessário para fazer isso dar certo? Eu acho que sim, mas isso depende de fatores sobre os quais nem ele, nem eu, temos muito controle neste momento. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.